Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Arquitetando e hoje a gente está, digamos que em casa. Estamos de volta aqui ao escritório Vinader Arquitetura, que é o meu escritório e também o escritório do arquiteto Luiz Felipe. E hoje a gente veio conversar um pouco sobre arquitetura efêmera, sobre projetos de stand em feira, projetos de arquiteturas que não duram muito tempo, então que é um dos nichos de trabalho que a gente tem aqui no escritório. Então, aproveitando que a gente está em clima festivo, eu diria que fomos premiados no Festival Internacional de Gramado com o nosso stand da cidade de Santa Maria como o stand mais criativo. Então, eu queria convidar, seja bem-vindo então, Luiz, ao programa. Obrigado. E como é que é essa questão, assim, tu já tem alguma experiência junto aqui no escritório sobre arquitetura de stands, arquitetura efêmera, e agora mais essa premiação, né, de stand mais criativo. Como é que é trabalhar com esse tipo de arquitetura? Bom, felizmente eu já tive a oportunidade de trabalhar diretamente em dois stands aqui, e eu fiquei muito feliz com o resultado de ambos, foram muito bem aceitos pela população da feira e muito bem construídos. E eu diria que um stand, como nós fazemos aqui uma vez por ano para o Festival de Gramado, ele é uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade de nós criarmos algo que não seja tão funcional, como uma oportunidade de brincar, digamos assim, com a arquitetura. Podemos fazer algo mais artístico, puramente artístico, justamente porque não tem tanto esse objetivo de função. E uma coisa que a gente percebe na criação do stand, né, é que a nossa proposta ela sempre se baseia numa setorização, mas essa setorização não é algo engessado, não é aquela coisa, por exemplo, precisamos ter tantos metros quadrados, né, que é uma coisa que acontece na arquitetura residencial ou comercial. Bom, fala mais um pouco sobre essa proposta do stand desse ano, como é que foi essa? Bom, a proposta do stand, como sugeriu o pessoal da prefeitura, era partir do Teatro 13 de Maio. Então nós partimos a ideia de reconstruí-lo, mas ao mesmo tempo desconstruí-lo, pegando elementos característicos do edifício e transformando eles e aplicando de uma forma diferente no stand. Isso foi feito na própria cor do stand. Internamente, os mezaninos, que são bem característicos do teatro, também foram reproduzidos. Os materiais, o carpete, as cortinas do palco, todos esses elementos eles foram separados para em seguida serem trabalhados numa forma que lembrasse o teatro, mas não que fosse diretamente relacionado a ele. Uhum. É essa discretização, a desconstrução, propriamente dita, né? Então, quando a gente propôs essa ideia de trabalhar com o teatro e com essa releitura, uma questão interessante é que a gente elencou o palco do teatro como a visual principal, né? Então, as pessoas que chegavam no stand, a primeira visual que eles tinham era como um artista que chega no palco do teatro. Então, a partir daí, a gente começa a fazer algumas brincadeiras, né? Como as cortinas que realmente estavam lá. Então, aquele sentimento de que vai abrir a cortina, tu vai enxergar algo, então dá um pouco mais de ênfase, né, à proposta do stand, né? E essa questão, assim, eu particularmente conheço teu trabalho com um grande afinco e vejo que tu tem eu diria, essa inclinação à desconstrução, a trabalhar com essa forma. De onde surgiu isso? Como é que tu vê essa posição? Bom, eu penso que todo arquiteto ele é, mais do que tudo, ou deveria ser um artista. Então, o desconstrutivismo é um estilo, digamos, uma forma de trabalhar que ele é muito artístico. Ele não leva tão a fundo a questão funcional, digamos, e sim a parte estética do edifício. Claro que a função, as necessidades são todas
obrigatoriamente encaixadas, mas ele preza muito pela parte artística mesmo, uma obra de arte, digamos, de arquitetura. Uma obra de arte gigante. Assim. Sim, uma obra de arte usável. Exato. Bom, e essas influências, da onde que tu traz elas? Quem são teus mentores nessa arte de desconstrutivismo, assim? Bom, eu basicamente aprendi a gostar disso foi na faculdade, com próprios professores, o meu orientador do TFG. Durante a faculdade a gente foi se afinando e eu fui pesquisando arquitetos que utilizam esse estilo, Frank Gehry, Libeskind e tantos outros. E a partir daí comecei a estudar as obras desses arquitetos e adaptando, claro, ao nosso trabalho aqui. Uhum. O teu orientador, casualmente ou não, que também é filho da diretora do teatro, né? Então fica também um feedback para pedir dele, que ele nos deu uma opinião do que ele encontrou nessa nossa proposta, né? Bom, então nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre essa nossa proposta aqui no Arquitetando. Programa Arquitetando, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Construtora Bevel. Ideli, ambientes, estilo e qualidade. Então, estamos de volta com o programa Arquitetando, aqui direto do Vinader Arquitetura. E eu queria mandar um abraço para o pessoal da Ideli Ambientes, da Imobiliária Modelo e da construtora Bevel. Então, arquiteto Luiz está aqui com a gente hoje, a gente conversando sobre a arquitetura efêmera, né? Sobre a arquitetura de stand. E a gente já trabalhou o ano passado juntos num stand que foi também de bastante expressividade, né? E agora esse ano recebemos esse coroamento, diria, né? Nos fala um pouco sobre esse stand do ano passado, como é que foi? Bom, ele foi, digamos, meu primeiro trabalho puramente desconstrutivista e ele partiu basicamente primeiro a função, nós organizamos a função, o que vai ficar virado para o público, como vão ser feitos os serviços, e a partir disso definido, então nós trabalhamos diretamente na forma, sem compromisso nenhum, apenas trabalhando no olho, formando as formas como ela ficasse mais atraente. A partir daí, com tudo definido, as alturas, né, as normas do pavilhão, nós começamos a detalhar, propriamente dito, o stand. E ele, tanto o stand do ano passado como desse ano, foram construídos a partir de peças, como se fossem placas que vão se encaixando. Então, digamos que não tem como sair errado o stand, porque à medida que as peças forem se encaixando, a forma vai ser definida. Isso até é uma questão que eu conversei alguns programas atrás com também desconstrutivista, né, o Estevão Barim, sobre esse nível de detalhamento, né? Porque quando a gente trabalha com algo mais elaborado, também pede que a gente se dedique um pouco mais nesse detalhamento, né? E os dois, já por experiência, pode dizer que deu um certo trabalho, né, na execução, na montagem. É um trabalho, mas é um trabalho que recompensa. Ele vale a pena, né? Bom, e como é que foi? Uma das coisas que eu acho interessante colocar é que a gente trabalha sempre com 3 momentos, que eu gosto de dizer. Então, o atendimento em pé, de pessoas que estão transitando pelo stand, então que possam passar pelo stand, tem essa flexibilidade espacial. Depois um atendimento em algum balcão, alguma mesa alta, algo que seja mais expresso, né? E um terceiro momento que é quando as pessoas podem sentar e debater, enfim, até fazer negócios, né? Porque esses stands eles são colocados no maior festival de turismo
que a gente tem aqui no estado e região é um festival internacional, né? Então lá ocorrem grandes negócios, a gente trabalha com personalidades, ministros, os próprios prefeitos e secretários, né, dos destinos e também empresas aéreas, tudo que está relacionado com o turismo. Então a gente precisa criar um espaço que ao mesmo tempo seja interessante para mostrar a cidade e também proporcionar eu diria, essas negociações lá no stand, né? E esse ano, como é que foi assim? Bom, esse ano foi, além de um compromisso de representar a nossa cidade, né? É uma grande honra poder trabalhar e mostrar ao mesmo tempo o nosso trabalho para toda a feira. Então eu fiquei muito feliz mesmo quando recebemos o prêmio de criatividade. E como eu já disse, esse stand ele tem a ver com o Teatro 13 de Maio de Santa Maria. Então a pessoa que entra pela frente do stand, ela é atraída pelas cortinas e a partir dali ela está no palco do teatro. E ela enxerga ao seu redor os mezaninos amarelos como o artista enxerga a partir do palco do teatro. A forma de construção foi também da mesma forma do ano passado. A gente tem já por experiência, algumas outras vezes a gente trabalhou com marcenaria, levando algum material daqui de Santa Maria para lá, e já fazem 3 anos que a gente trabalha com as montadoras, né? Que a princípio não é uma cultura que a gente tenha o contato aqui em Santa Maria, mas em grandes feiras pelo país, e o Festures é uma delas, né? Existem montadoras que trabalham só com arquitetura efêmera e acabam facilitando. Eles têm os materiais deles, as formas de montar que produzem maravilhas, né? E uma coisa que eu acho interessante colocar também é que nas feiras que a gente trabalha aqui na cidade, o pessoal não tem essa cultura, né? Com exceção, claro, de estandes específicos de arquitetura ou de algo que envolva a arquitetura em si, normalmente são estandes simples, com painéis brancos, com octanorme, que é o sistema de montagem padrão de feiras, né? Então, é interessante também a gente estar trazendo para o Arquitetando, mostrar para os empresários, mostrar para as pessoas que existe uma forma de fazer o seu stand ter muito mais a cara da tua empresa, a cara do teu negócio, ou no nosso caso aqui a cara de Santa Maria, né, para estar levando para as outras pessoas o que acontece ali dentro, né? Então, como se o stand fosse uma pequena representação de como acontece na realidade, né? E trazemos para o pessoal também uma própria referência dessa arquitetura desconstrutivista. Nós aplicamos a arquitetura no stand, digamos, na feira. Então é interessante a gente ter esse conhecimento, né? E até despertar, quem sabe, aí para mais profissionais, mais empresas que se interessem de trabalhar com arquitetura efêmera. Também outras áreas relativas à arquitetura efêmera, a parte de montar vitrines, montar figuração, sabe? Que tem, por exemplo, teatros, enfim, tem um ramo muito grande para trabalhar com a arquitetura efêmera, né? Então, também de fazer um convite que o pessoal possa estar desenvolvendo cada vez mais essa área, né? Bom, eu te agradeço então, Luiz, por esse tempinho que tu passou aqui com a gente e convidar vocês então que queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, o meu trabalho e o trabalho do Luiz, que possa estar curtindo a nossa fanpage do escritório ou entrando em contato diretamente com a gente, né, pelo Facebook ou pelos e-mails, e também curtir a nossa página do programa Arquitetando, né, para estar sempre ligado no que está acontecendo aqui na cidade, né. Então tá, Luiz, muito obrigado. Muito obrigado. E nos vemos então no próximo Arquitetando. Programa Arquitetando, apoio cultural, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Construtora Bevel. Ideli, ambientes, estilo e qualidade.